Imagine que você acorda em uma manhã comum, o sol ainda preguiçoso entrando pela fresta da cortina, e o primeiro som que você ouve é o da faca deslizando pela casca porosa de um limão fresco. Você sente aquele aroma cítrico e cortante invadir as narinas, uma fragrância que parece limpar o ar e despertar o cérebro antes mesmo do primeiro gole de café. É um ritual quase sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo. Espremer aquela fruta pequena, vibrante e ácida em um copo de água morna ou gelada, acreditando que ali, naquele gesto simples, reside o segredo para uma saúde inabalável, um corpo limpo e uma energia renovada. Existe algo de instintivo nessa busca. Nós fomos ensinados que a natureza guarda as melhores respostas, e o limão, com sua cor solar e seu sabor que faz a boca salivar instantaneamente, parece o candidato perfeito para o posto de elixir da vida moderna. Você leva o copo à boca, sente o choque térmico e a acidez percorrendo a garganta e imediatamente sente que está fazendo algo de bom por si mesmo. É uma sensação de dever cumprido logo nos primeiros minutos do dia. Mas agora, feche os olhos por um momento e tente lembrar da última vez que você sentiu um desconforto estranho após esse hábito. Talvez uma queimação leve no fundo do estômago que você atribuiu ao estresse, ou uma sensibilidade nos dentes ao morder algo mais frio, que você pensou ser apenas o peso da idade. Muitas vezes, o que abraçamos como uma verdade absoluta de saúde pode esconder nuances que ignoramos no entusiasmo de querer melhorar. O limão é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas da natureza, mas existe um abismo entre o uso inteligente e o uso automático baseado em promessas que ouvimos por aí. O que aconteceria se eu te dissesse que o seu corpo reage de formas completamente diferentes dependendo de como, quando e com que frequência esse suco entra no seu sistema? Há uma linha tênue entre desintoxicar e sobrecarregar, entre fortalecer a imunidade e desgastar suas barreiras naturais. Pense na cozinha da sua casa. Você provavelmente tem um cesto de frutas onde o limão nunca falta. Ele é o herói silencioso dos temperos, o toque final do chá gripal, o companheiro inseparável da salada. No entanto, por trás dessa familiaridade, existe uma química complexa acontecendo. Muitas pessoas acreditam piamente que o limão tem o poder de derreter gorduras ou de alcalinizar o sangue instantaneamente, como se fosse um interruptor mágico que mudasse o funcionamento biológico em segundos. Essa crença é tão forte que muita gente ignora sinais claros de que o corpo pode estar pedindo uma pausa ou uma abordagem diferente. Você já parou para observar como a sua digestão se comporta ao longo de uma semana inteira de uso contínuo? Ou como o seu nível de energia oscila no meio da tarde? Neste exato momento, enquanto conversamos, milhares de reações químicas estão ocorrendo dentro de você. O pH do seu estômago está em constante ajuste e suas enzimas trabalham incansavelmente. O limão entra nesse cenário como um convidado ilustre, mas até os melhores convidados podem causar confusão se chegarem na hora errada ou em excesso. Existe um segredo sobre a absorção de nutrientes e a proteção das suas mucosas que quase ninguém comenta nos vídeos curtos de redes sociais. Algo que vai além do óbvio vitamina C e toca em pontos sensíveis da nossa fisiologia que podem determinar se você terá uma velhice com dentes fortes e estômago resiliente, ou se passará anos tentando corrigir pequenos desgastes que começaram com um hábito aparentemente inofensivo. Quero que você faça um teste mental rápido comigo agora. Tente se lembrar de como estava a sua pele, seu hálito e sua disposição há exatamente um mês. Agora, tente projetar como você gostaria de estar daqui a 30 dias. Se você é do tipo que não passa um dia sem o seu limão, ou se está pensando em começar esse hábito amanhã mesmo, há uma informação fundamental sobre o tempo de ativação dessa fruta no organismo que muda tudo. Existe um detalhe sobre a temperatura da água e o contato com o esmalte dentário que, se ignorado, pode transformar seu ritual de saúde em um problema silencioso de longo prazo. Você está realmente ajudando suas células a respirarem melhor ou está apenas seguindo um fluxo sem entender o mapa? O que vou te revelar a seguir não é apenas sobre nutrição, é sobre a mecânica oculta de um dos maiores mitos e, ao mesmo tempo, uma das maiores verdades da saúde natural. Se você quer entender como extrair o poder real dessa fruta sem cair nas armadilhas comuns que até entusiastas de saúde cometem,
Você precisa compreender o que acontece no exato segundo em que o ácido toca a sua língua. Para entender o que acontece quando você ingere limão diariamente, precisamos mergulhar em uma das metáforas mais fascinantes da biologia humana. Imagine que o seu corpo é uma metrópole vibrante, com milhões de trabalhadores, suas células, operando em fábricas complexas. Para que essas fábricas funcionem perfeitamente, o lixo precisa ser recolhido, a energia precisa ser estável e, acima de tudo, o clima interno precisa estar em equilíbrio. Esse clima é o que os cientistas chamam de homeostase. O limão entra nessa cidade não como um trator que derruba tudo, mas como um mestre de obras refinado, que traz ferramentas específicas para ajustar a acidez e a limpeza das engrenagens. A primeira grande confusão que as pessoas cometem é olhar para o limão e enxergar apenas um ácido agressivo. Sim, fora do corpo, ele tem um pH baixo, em torno de 2 ou 3, o que o torna altamente ácido. No entanto, o corpo humano é um laboratório de transformações químicas de tirar o fôlego. Quando você ingere o suco, ele passa por um processo de metabolização onde os ácidos orgânicos, como o ácido cítrico e o ácido ascórbico, são queimados pelo organismo, deixando para trás resíduos minerais, principalmente o potássio, o magnésio e o cálcio. Esses minerais têm um efeito alcalinizante. É como se o limão fosse um mensageiro que chega com uma capa de espinhos, o ácido. Mas, ao entrar na festa e tirar o casaco, revela um presente suave e equilibrado para o sistema. Evidências sugerem que esse efeito pode contribuir para um ambiente urinário menos favorável à formação de certos tipos de cálculos renais, já que o citrato ajuda a impedir que os cristais de cálcio se agrupem. Mas vamos falar da estrela do show. A vitamina C, ou ácido ascórbico. Imagine que suas células estão constantemente sob ataque de faíscas, resultantes da poluição, do estresse e da má alimentação. Essas faíscas são os radicais livres. A vitamina C atua como um esquadrão de bombeiros de elite. Ela circula pelo sangue neutralizando essas faíscas antes que elas iniciem um incêndio nas suas membranas celulares ou no seu DNA. Instituições de renome, como a Cleveland Clinic e diversos estudos publicados no Journal of Nutrition, apontam que níveis adequados de vitamina C estão associados a uma síntese de colágeno mais eficiente. O colágeno não é apenas sobre vaidade e rugas, ele é a cola que mantém seus vasos sanguíneos flexíveis, suas articulações lubrificadas e suas gengivas saudáveis. Sem essa manutenção diária, as estruturas da sua metrópole interna começam a apresentar rachaduras invisíveis. Outro ponto crucial é a digestão. Imagine o seu estômago como uma grande piscina de ácido gástrico preparada para dissolver as proteínas do seu almoço. Com o passar dos anos, ou devido ao uso excessivo de medicamentos e estresse, a produção desse ácido pode diminuir ou se tornar ineficiente. Introduzir o limão antes ou durante as refeições é como dar um empurrãozinho inicial no motor. O ácido cítrico pode auxiliar na quebra inicial dos alimentos, facilitando o trabalho das enzimas digestivas. Além disso, existe um componente chamado limoneno, presente principalmente na casca e em pequenas quantidades no suco, que estudos preliminares indicam ter propriedades que podem auxiliar na motilidade intestinal. Isso significa que o trânsito da sua logística interna flui com menos congestionamento e menos inchaço. No entanto, precisamos ser honestos com a realidade biológica. O limão não é um detergente que derrete gordura das artérias ou do abdômen como se fosse um produto de limpeza em uma frigideira suja. Esse é um dos mitos mais difundidos e, francamente, perigosos. A queima de gordura é um processo metabólico complexo que exige déficit calórico e demanda energética. O que o limão faz, na verdade, é melhorar a sensibilidade à insulina em alguns contextos, o que ajuda o corpo a gerenciar melhor o açúcar no sangue. Quando o açúcar está controlado, você tem menos picos de fome e menos armazenamento de gordura nova. É um efeito indireto, um suporte de bastidores, e não um milagre de frente de palco. Além disso, a hidratação ganha um novo fôlego com o limão. Muita gente sofre de fadiga de água, achando o sabor da água pura monótono e acabando por beber menos do que o necessário.
Ao adicionar o frescor cítrico, você engana o cérebro e aumenta a ingestão hídrica. A água é o solvente universal da vida. Sem ela, os rins trabalham sob pressão e a pele perde o brilho. O limão aqui atua como um motivador psicológico e químico. Mas atenção, essa química poderosa exige respeito. A mesma acidez que ajuda na digestão pode, se usada de forma descontrolada em estômagos já lesionados ou com gastrites agudas, causar irritação. O equilíbrio não está na fruta em si, mas na interação dela com o seu terreno biológico único. Cada corpo reage a essa alquimia de uma forma, e entender as nuances entre o remédio e o excesso é o que separa quem colhe benefícios reais de quem apenas segue tendências sem fundamento. Agora que você compreende a química por trás dessa pequena fruta amarela, precisamos subir um degrau na nossa conversa e encarar uma realidade desconfortável. Existe uma diferença abismal entre saber que algo é bom e saber como usar esse algo a seu favor. No entusiasmo de buscar uma saúde perfeita, a maioria das pessoas acaba caindo em armadilhas de execução que, ao longo de meses ou anos, cobram um preço alto. Você provavelmente já se pegou fazendo isso. Acorda, espreme o limão diretamente na boca ou em um dedinho de água e sente aquele choque de acidez. Você sente que está despertando, que o corpo está limpando, mas o que você não vê é o que está acontecendo na linha de frente da sua saúde bucal e digestiva. O erro mais comum, e talvez o mais negligenciado, diz respeito ao esmalte dos seus dentes. Imagine o esmalte dentário como a armadura de um cavaleiro, a substância mais dura do corpo humano, projetada para proteger os nervos sensíveis lá dentro. No entanto, essa armadura tem um ponto fraco: o ácido cítrico persistente. Quando você bebe suco de limão puro ou muito concentrado todos os dias, você está submetendo essa proteção a um processo de desmineralização constante. Muitas pessoas notam que, depois de alguns meses de detox, os dentes começam a ficar mais amarelados ou extremamente sensíveis ao gelado. Isso não é coincidência. O ácido amolece temporariamente o esmalte, e se você comete o segundo erro fatal, escovar os dentes logo em seguida para tirar o gosto azedo, você está literalmente lixando a proteção dos seus dentes enquanto ela está fragilizada. É um ciclo de autodestruição disfarçado de autocuidado. Outro ponto de escalada é a temperatura e a concentração. Existe um mito de que a água precisa estar pelando para ativar as propriedades do limão. Na verdade, o calor excessivo pode degradar a vitamina C, que é sensível à temperatura. Por outro lado, a água gelada logo cedo pode ser um choque desnecessário para o sistema digestivo que ainda está pegando no tranco. O equilíbrio está na água morna ou em temperatura ambiente, que sinaliza ao seu trato gastrointestinal que é hora de começar a trabalhar, sem causar espasmos ou desconforto. Além disso, o uso do limão em jejum não é uma regra universal. Se você sofre de gastrite erosiva ou úlceras gástricas ativas, jogar ácido em uma ferida aberta é logicamente uma ideia terrível. A identificação aqui é imediata. Se você sente uma pontada ou um peso no estômago logo após o consumo, seu corpo está gritando que o terreno não está preparado para aquela semente. Mas vamos para a solução prática, aquela que você pode aplicar amanhã mesmo e que transforma esse hábito em algo sustentável e seguro. A primeira regra de ouro é a diluição. O limão nunca deve ser o protagonista solitário do copo. Ele deve ser o acompanhante da água. Pense na proporção de meio limão para um copo grande de 200 ml a 300 ml de água. Isso reduz a agressividade do pH inicial enquanto mantém todos os benefícios sistêmicos. A segunda estratégia é o uso de um canudo, preferencialmente de vidro ou metal para ser ecológico. Ao usar um canudo, você faz com que o líquido passe direto pela língua e vá para a garganta, minimizando o contato do ácido com a face frontal dos dentes. É um detalhe pequeno, quase bobo, mas que salva o seu sorriso a longo prazo. E quanto ao ritual pós-limão? Aqui está o segredo que quase ninguém conta. Após beber sua água com limão, faça um bochecho com água pura. Isso ajuda a neutralizar o pH da boca instantaneamente. E espere pelo menos 30 minutos antes de usar a escova de dentes.
Dê tempo para que a sua saliva, que é um poderoso agente remineralizante natural, faça o trabalho de endurecer o esmalte novamente. Se você quer elevar o nível, experimente adicionar uma pitada mínima de sal integral ou gengibre ralado. O gengibre potencializa o efeito térmico e digestivo, enquanto os minerais do sal ajudam na hidratação celular profunda. Reflita por um segundo. Você está usando o limão como uma muleta mágica para compensar uma alimentação caótica ou como uma ferramenta de refinamento de uma vida já equilibrada? Muitas pessoas tomam o suco pela manhã e se sentem autorizadas a comer ultraprocessados pelo resto do dia, acreditando na neutralização mágica das gorduras. Esse é o erro de mentalidade que impede os resultados reais. O limão funciona melhor quando encontra um corpo que não está inflamado por excessos de açúcar e farinha branca. Ele é o polimento de um carro limpo, não a lavagem de um carro coberto de lama. Observe como o seu corpo reage ao longo da próxima semana. Note se o seu hálito melhora, se a sua pele parece menos oleosa ou se a sua disposição matinal se torna mais constante. A observação é a ferramenta mais poderosa de um biohacker caseiro. Não siga a manada. Entenda a sua própria biologia. O uso inteligente do limão é um exercício de paciência e ajuste fino. Amanhã, ao segurar aquela fruta na mão, você não verá apenas um tempero ou um item de dieta. Você verá um reagente químico potente que exige técnica, respeito e, acima de tudo, consciência de que a saúde é construída nos detalhes que ninguém vê, mas que o seu corpo sente profundamente. Sente-se por um momento, respire fundo e tente visualizar a trajetória da sua saúde como se fosse um grande carretel de linha sendo desenrolado. Cada escolha que você faz, cada copo de água que você bebe e cada hábito que você decide cultivar é uma volta dessa linha. Às vezes, olhamos para a nossa saúde e sentimos que precisamos de uma mudança drástica, uma revolução completa, uma dieta impossível ou um suplemento caríssimo vindo do outro lado do mundo para nos sentirmos vivos novamente. Mas a verdade, aquela que reside no silêncio das suas células e na batida constante do seu coração, é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. A verdadeira transformação não mora no barulho dos grandes eventos, mas na harmonia das pequenas repetições. O limão, essa fruta que agora você olha com outros olhos, é o símbolo perfeito dessa filosofia. Ele não é o salvador da pátria, nem o vilão da história. Ele é um facilitador. Quando você escolhe usá-lo com inteligência, respeitando o esmalte dos seus dentes, ouvindo os sinais do seu estômago e entendendo a química da diluição, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Você está dizendo a si mesmo que merece cuidado, que os detalhes importam e que você assumiu o controle do seu próprio bem-estar. Existe algo imensamente gratificante em acordar e saber exatamente o que fazer para dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para enfrentar o estresse do dia a dia. É uma sensação de soberania sobre a própria vida que nenhum medicamento ou promessa milagrosa pode proporcionar. Pense naquelas manhãs em que você se sente arrastado, onde a névoa mental parece não ir embora e o corpo pesa. Nesses dias, o ritual do limão bem feito não é apenas sobre vitamina C ou pH. É sobre um ponto de ancoragem. É o momento em que você para, cuida de si e se hidrata antes de se entregar às demandas do mundo externo. Essa pequena vitória matinal cria um efeito dominó. Quem cuida da hidratação logo cedo tende a escolher melhor o almoço. Quem escolhe melhor o almoço tem mais energia para caminhar no fim da tarde. E quem caminha, dorme melhor. Tudo começa com um gesto simples, mas consciente. A saúde não é um destino onde você chega e estaciona. É um caminho que se renova a cada nascer do sol. No entanto, é fundamental que essa jornada seja feita com os pés no chão e com a serenidade de quem entende que o corpo humano é um sistema sagrado e complexo. O conhecimento que compartilhamos aqui serve para iluminar o seu caminho e te dar autonomia, mas ele nunca deve substituir o olhar atento e especializado de quem estudou anos para entender as particularidades da sua biologia. Cada indivíduo é um universo único. O que funciona como um tônico maravilhoso para um, pode precisar de ajustes para outro. Por isso, nunca ignore a voz do seu médico ou do seu nutricionista. Se você faz uso de medicações contínuas, especialmente para controle de pressão ou acidez gástrica,
Converse com esses profissionais sobre como integrar o limão na sua rotina de forma segura. Jamais interrompa tratamentos por conta própria, baseando-se em hábitos naturais, por mais saudáveis que pareçam. A verdadeira sabedoria mora na união entre o que a natureza nos oferece e o que a ciência médica consolidou. Imagine-se daqui a 10, 20 anos. Como você quer estar? Você quer ser a pessoa que ignorou os pequenos sinais e agora precisa lidar com desgastes acumulados? Ou quer ser aquela que, com pequenos ajustes diários, construiu uma fortaleza de vitalidade? A escolha está literalmente nas suas mãos, toda vez que você segura aquela fruta cítrica na cozinha. Não busque a perfeição, busque a constância. Não busque o milagre, busque o entendimento. A natureza não dá saltos. Ela evolui através de processos contínuos e pacientes, e você faz parte dela. Sinta o orgulho de estar buscando informação de qualidade em um mar de ruídos e promessas vazias. Essa curiosidade é o seu maior ativo. Ao desligar essa tela ou encerrar essa reflexão, leve consigo não apenas a técnica de como beber sua água com limão, mas a clareza de que você é o arquiteto da sua longevidade. O amanhã que você deseja, com mais disposição, clareza mental e resistência, começa no próximo gole de água, na próxima escolha consciente e na paciência de entender que os melhores resultados são aqueles que amadurecem com o tempo, assim como o fruto no pé. Você tem o conhecimento, tem as ferramentas e agora tem a consciência necessária para transformar um hábito comum em um pilar de uma vida extraordinária. Siga em frente com confiança, respeitando o seu ritmo e honrando o templo que é o seu corpo. O poder da mudança sempre esteve aí, esperando apenas pelo seu próximo passo consciente.